E aí pessoal, namastê, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer seu próprio japamala, que é um assunto que sempre me pedem. Eu sei que ficou um pouquinho longo, tem por volta de 30 minutos, mas vale a pena você assistir o vídeo inteiro sem pular nenhuma parte, porque ao longo dele eu vou dando dicas que são importantes para você conseguir fazer um japamala perfeito. E se você estiver vendo esse vídeo só por curiosidade, para conhecer o processo, mas ainda assim quiser que outra pessoa faça o japamala para você, eu posso ser essa pessoa. Até hoje já fiz mais de 2.500 japamalas, todos de pedra. Trabalho com mais de 70 pedras diferentes, sempre pedras verdadeiras. Quando alguém me pede alguma pedra que seja sintética ou tingida, eu aviso a pessoa para ela saber o que ela está comprando. Então vou deixar o link da minha loja aqui embaixo no texto de apresentação do vídeo e eu consigo mandar para todo o país. Bom, o japamala é um cordão feito para ajudar na meditação. Para quem não sabe o que é um japamala, eu vou deixar um link aqui em cima de um vídeo que eu gravei um tempo atrás chamado Tudo sobre Japamala. Existem basicamente dois tipos de japamala. Tem um japamala com nozinhos, que é esse aqui, em que cada conta é separada por um nozinho. Por isso ele acaba ficando um pouquinho mais comprido. E tem o japamala sem nozinhos, que é esse aqui, que é o que eu vou ensinar hoje no vídeo. Se eu fosse ensinar a fazer o nozinho, ficaria um vídeo muito longo. Então eu prometo fazer um vídeo mais pra frente, só falando sobre o nozinho. Se você deixar acionado o sininho do canal, você vai receber um aviso assim que o vídeo for lançado. Bom, o que você vai precisar para fazer o japamala? Então vamos lá. Em primeiro lugar, uma tesoura que corte muito bem. Essa aqui, ela é da marca Corneta. Eu tenho ela há muitos anos e ela não perde o fio, ela é ótima. Eu gosto de usar duas, eu gosto de usar essa aqui também, que é da Tramontina, ela é mais simples e eu uso só a pontinha dela para cortar algumas coisas, mas quando eu preciso realmente de uma tesoura bem afiada, eu uso essa aqui da Corneta. Você vai precisar de uma agulha que tenha uma ponta grossa, ela não pode ter uma ponta fina, ó, tá vendo? Que a ponta dessa aqui ela é bem grossa. Eu compro dessa marca aqui, ó, da Cadena, da Coates, corrente, né? E é uma agulha de ponta grossa. Você vai precisar também de uma linha de pesca de 0,35 milímetros. Na verdade, a gente vai usar só um pedacinho dessa, então não vale a pena comprar um carretel. Se você conhecer alguém que possa te dar um pedacinho, ok. Você pode até usar também um fio de cobre, desses que a gente usa para eletricidade, que tem vários filamentozinhos. Você pega um desses filamentozinhos, que seja assim dessa espessura, 0,35 também vai servir. Alicate, eu gosto de usar esse aqui. Esse alicate, ele é um alicate de precisão. Você está vendo que a ponta dele é bem fininha, né? Depois você vai entender para que serve o alicate. Você também pode usar um alicate um pouquinho mais grosso, mas eu prefiro esse aqui, que ele é mais preciso. Para o cordão de 108 contas, você vai precisar de um fio. Esse aqui é um fio de poliamida. Ele tem 220 tex, a grossura dele. E ele não tem elastano, ele é só poliamida. Não pode ser nenhum fio elástico, então tem que ser um fio ou de algodão ou de elastano. Desculpa, ou de algodão ou de poliamida. Elastano não pode ser. E aí você pode comprar na cor que você quiser. É o fio que vai ficar por dentro das contas. Esse aqui é um fio de acrílico que a gente vai usar para fazer o tassel. Aliás, falando em tassel, a gente pode fazer o tassel de várias formas. Então, com esse fio aqui, a gente vai fazer o tassel desse jeito. A gente pode fazer também um tassel de acrílico, de poliamida, que ele fica mais duro. Então, esse aqui é acrílico, ele é mais soft, ele parece um pouco o algodão. Esse aqui que é o acrílico, ele fica bonito, mas ele fica mais duro. Esse aqui é um tassel feito de seda. E esse aqui é um tassel feito de algodão. Esse aqui é o mais tradicional que existe. Ele não é tão bonito quanto os outros, mas ele é o mais tradicional. Então, se você quiser fazer um japamala tradicional, você vai usar fio de algodão. E aí eu vou fazer um vídeo mais pra frente explicando como é que faz, como é que a gente faz cada um desses 4 tipos de tassel. E por último, você vai usar a conta que você quiser. Então, eu estou usando aqui o Onyx, né? São contas de 0,8, que são 8 milímetros, né? 0,8 centímetros.
Eu vou usar todas elas pretas, né? Então tudo ônix. E eu vou usar uma conta um pouco maior para fazer o Meru. Você pode fazer um Meru de 0,8 também, mas seria interessante fazer um Meru um pouco maior, porque a pessoa quando está fazendo a meditação, ela precisa entender que o Meru chegou. Então como é que ela entende? Ela vai perceber que a conta é diferente das outras. Então por isso que eu gosto de usar uma conta um pouco maior. Você pode fazer com semente, pode fazer com madeira, pode fazer com resina. Então essa aqui, por exemplo, é uma resina. A resina ela tem de várias cores. Tem verde, azul, amarelo, branca, preta, vermelha, laranja, etc. Né? O que é interessante você prestar atenção? Você está vendo que tem um furinho aqui no meio, né, da conta? Esse furinho ele tem que ser pequeno. Esse aqui ele já é um pouquinho grande. O do ônix que eu vou usar é um furinho menor. E por que é interessante o furinho ser pequeno? Porque se o fio ele vai passar por dentro do furinho. Então não sei se dá para ver, ó. Só pôr para comparar aqui. O dessa aqui, né, de acrílico, o furo é maior. Essa aqui de pedra, o furo é menor. E o menor, ele é melhor porque ele não fica sambando. Então quando você olha o colar no pescoço da pessoa, ele está retinho. Quando o furo é muito grande, fica meio desconjuntado, assim, fica uma conta para cada lado, fica feio. Então, tenta escolher uma conta que tem um furinho menorzinho. Ó, uma coisa que eu vou tentar fazer para mostrar para vocês, fazer uma coisa um pouco diferente, para não fazer um japamala todo preto, eu vou misturar o ônix com essa resina. Então, a cada 9 contas, eu vou colocar 8 contas pretas e uma verdinha. Então, vão ficar 9 contas, né? Sendo 8 pretas e uma verdinha. E aí, vamos ver como é que vai ficar. Olha, para o japamala sem nozinho, a gente vai usar 4 metros do fio. Se fosse um japamala com nozinho, a gente ia usar 8 metros. E como é que eu meço a metragem, né? Eu faço isso aqui, olha. Eu ponho mais ou menos na ponta do meu nariz e puxo aqui para trás. Então isso aqui dá 1 metro, mais ou menos, tá? Então puxar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então 4 metros. Aí eu corto aqui. E aí eu vou fazer um fio duplo, né? Então eu vou juntar aqui as pontas soltas e vou dar 2 nós aqui, para ele não soltar. Você pode fazer um nó falso também, mas eu prefiro assim. O nó falso, às vezes você está no meio do trabalho, ele desfaz. Então eu prefiro fazer um nó assim verdadeiro e aí ele não solta. Então, de um lado a gente tem o nó e do outro lado a gente tem essa ponta aqui fechada. Ok? Então é com essa ponta aqui fechada que a gente vai trabalhar. Aí eu vou pegar esse fio aqui, que é o fio de pesca, eu vou pegar mais ou menos uns 15 centímetros por aí, tá? E vou dobrar ele no meio também. Para facilitar, eu deixo uma pontinha levemente mais alta que a outra. Se você for fazer, você vai perceber que ajuda bastante. Então isso aqui vai ser o passador. Isso aqui vai me ajudar a passar o fio dentro da continha, ou de madeira, ou de pedra, ou de resina, ou de semente. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou passar aqui por dentro. Então ó, o fio agora ele tá com a gente chama de guia, né? Então é essa guia que eu vou passar nas continhas. Então eu vou começar, tá? Ó, então eu vou passando aqui com essa guia, eu vou passando dentro das continhas. Então aqui já passei 6, 7, 8 e como eu falei para vocês, eu vou colocar uma conta aqui diferente, tá? Então vai ficar uma de resina. E agora mais 8 pretas e mais uma de resina. Uma coisa interessante, o processo de fazer o japamala, ele é um processo meditatório também. Então, o japamala pronto ajuda a gente a meditar e fazer o japamala ajuda a gente a meditar também. Então, é interessante, quando você vai fazer o japamala, você escolher um mantra e você vai entoando o mantra conforme você vai fazendo o japamala. Então, para cada continha, você pode entoar o mantra Om, ou você pode entoar Om Namah Shivaya, alguma coisa do tipo. E isso vai ajudando você
a relaxar e a meditar também. Existe toda uma mística em relação ao momento em que você está fazendo o Japamala. Então é interessante, assim, a tradição manda, né, que a pessoa que está fazendo, ela entoe mantras, que ela tenha vibrações positivas. E também tem a questão dos nós, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Então aqui eu vou colocar continha por continha até dar as 108 contas. Uma coisa legal é você separar as contas que você vai usar. Aqui eu não fiz isso, porque como eu já estou acostumado a fazer o Japamala, eu pego mais ou menos a quantidade de contas que eu vou usar. Mas o certo é você separar. Então, eu vou usar 108 contas de Onyx, sei lá. Então você já separa 108 contas exatamente. Por quê? Fica mais fácil depois controlar se você não errou a contagem. Eu vou mostrar depois que a gente faz uma checagem quando a gente termina de colocar todas as contas para ver se estão as 108 contas, está tudo certinho, né? Muitas vezes é muito comum você errar, colocar uma conta a mais, uma conta a menos, principalmente quando tem cores diferentes, você acaba, sei lá, erra uma cor, põe uma conta a menos aqui, aí você vai ver que fica evidente o erro, assim, quando você vai ver se está tudo certinho ou não. Então já coloca as quantidades certinhas perto de você e aí ajuda você a se organizar. O Japamala ele tem que ser simétrico. Então o que acontece? Nós temos aqui 108 contas, certo? As primeiras 54 contas de um lado, elas vão ter que ser iguais às 54 contas do outro lado. Então aqui, como é que eu fiz? Aqui é o começo do Japamala, né? Eu coloquei 8 contas pretas e uma verde. 8 pretas, uma verde, 8 pretas, uma verde, 8 pretas, uma verde, 8 pretas, uma verde, 8 pretas, uma verde. Na hora de voltar, eu tenho que fazer o contrário. Uma verde e 8 pretas. Uma verde e 8 pretas. Uma verde e 8 pretas. Porque quando a gente for olhar o lado direito e o lado esquerdo, eles têm que ser exatamente iguais. Então aqui eu começo com a preta e termino com a verde. Aqui eu começo com a verde e termino com a preta. Tá? Uma coisa também interessante é a diferença entre o Japamala hindu, ou hinduísta, ou do yoga, né, com o Japamala budista. O Japamala hindu, que é esse que a gente está fazendo, que é o Japamala do yoga, ele vai ter 108 contas e o Meru. O Japamala do budismo, ele tem marcadores. Então ele tem as 108 contas, 3 marcadores e o Meru. Então, se você for fazer um Japamala budista, ele é exatamente igual a esse, só que quando chegar na 27ª conta, então a cada 27 contas, você vai colocar um marcador. O marcador geralmente é uma conta um pouquinho maior, é uma conta diferente. Pode ser quadrada, pode ser maior. Então você vai fazer 27 contas, o marcador, 27 contas, o marcador, 27 contas, o marcador e 27 contas. Então ele vai ter 3 marcadores. Ele vai ficar com 111 contas, além do Meru. Bom, pessoal, agora eu terminei de colocar as 108 contas, tá? Então o que eu faço? Eu dou uma dançadinha aqui com as pedras, só para ver se não tem nenhuma folga de fio aqui, né? Porque às vezes fica um pouquinho de fio para fora e tal. Então eu dou uma escorregadinha para cá, uma escorregadinha para lá, para tirar todo o fio daqui de dentro, né? O fio ficar bem esticadinho. E aí eu vou juntar as duas pontas aqui e vou contar para ver se tem 108 contas e se está tudo certinho. Ó, então o que eu faço? Eu seguro, né, as duas metades aqui e eu costumo contar de 3 em 3. Então, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54. Então, ó, tem as 108 contas, 54 de cada lado, e elas estão exatamente iguais o lado esquerdo e o lado direito. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar nó nas duas pontas. Porque se eu não der o nó, o Meru ele vai vir para cá, certo? Se eu não der o nó, o Japamala ele vai ficar aberto e vai exercer uma pressão no fio. Então vai começar a fazer uma espécie de fricção no fio. E essa fricção pode fazer com que o fio estoure dentro de muito pouco tempo. Então o certo é a gente dar nó no começo e no final do Japamala. Além disso, a tradição diz que essas 108 contas,
elas são as contas que representam o círculo do Sansara. Então elas têm que estar fechadas, a gente não pode deixá-las abertas, porque o Meru, que representa, vamos dizer, o ser supremo, ele está fora do círculo do Sansara. Então a gente faz as 108 contas, dá nó, fecha elas dentro de um círculo e coloca o Meru do lado de fora. Então, vamos lá. Como é que a gente dá o nó? Desse lado aqui, eu vou dar um nó simples. Certo? Dei um nó aqui. Aí eu vou jogar todas as continhas para cá. Certo? E desse lado eu vou dar outro nó. Existe um erro assim de quem faz o japamala de dar um nó muito apertado. Então, se eu der um nó muito rente à conta, o japamala, ele vai, eu não sei se dá para vocês perceberem, ele está duro, porque tem uma pressão de uma conta sobre a outra. Então, quando você mexe nele, ele está muito duro, ele não é um japamala gostoso. Principalmente se ele for feito de pedra, porque a pedra, quando está muito quente, ela expande, ela aumenta de tamanho. Então, se você não deixar nenhum espaço aqui na hora de dar o nó, se fizer muito calor ou se a pessoa colocar no pescoço e começar a esquentar muito a temperatura do japamala, ele vai aumentar o tamanho das contas, vai fazer uma pressão no cordão e pode até arrebentar o cordão. E mesmo que não arrebente, ele danifica o cordão, ele vai ficar muito duro. Então o certo é a gente dar um espaço de mais ou menos meio centímetro, 7 milímetros, por aí, na hora de dar o nó. Então, na hora de dar o nó, a gente tem que deixar um espaço de 5 a 7 milímetros, de meio centímetro a 0,7 centímetros, né? Então, como é que eu faço? Eu dou o nó aqui, só que eu não puxo ainda. Eu pego o alicatinho, aí eu coloco aqui, ó, por dentro desse nó aqui, eu ponho mais ou menos aqui, ó, uns 5 milímetros por aí, prendo o fio aqui com o alicate, e aí eu puxo aqui do lado de fora. Tá? Então, ó, o nó ele ficou distante das contas. Tá vendo? Se ficar uma folguinha no japamala, não tem problema. E agora, com as duas pontas unidas, né? As duas pontas já tem o nó. Aí eu vou ter que fazer um terceiro nó, que é o nó que vai juntar uma ponta com a outra. Bom, então para fazer o nó, eu vou afastar aqui um pouco o cordão, né? Para deixar assim essas pontas assim, uma de frente para a outra. Aí o que eu faço? Eu vou fazer um primeiro nozinho aqui só para aproximar as duas pontas. Aí você tá vendo que tem um nó aqui e um nó aqui, e o fio tá bem no meio desses dois nós, né? Então agora eu vou aproximar esses dois nós para eles ficarem juntinhos. Só não pode ficar um sobre o outro, né? Eles vão ficar juntinhos. E aí eu vou fazer o terceiro nó em cima deles, entre um e outro. Tá? Então fechei aqui o cordão das 108 contas. Então, o que esses três nós simbolizam? Em primeiro lugar, quando eu estou dando nó, eu estou desatando os nós da minha vida. Mas também eles podem simbolizar os três deuses do Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva, e podem simbolizar também os nossos três canais de energia da iluminação, Ida, Pingala e Sushumna. Bom, então aqui, o que a gente tem agora? A gente tem o cordão fechado, e aí aqui eu tenho 2 fios para cá, 2 fios para cá. Esses 2 fios daqui, eles estão com um nó, e os 2 fios daqui estão com uma ponta fechada. Esses que estão com um nó, eu vou cortar. Então, vou pegar a tesoura e cortar. Tá? Então, não tem mais o nó desse lado. E aí, eu vou passar o Meru. Então, deixa eu pegar aqui a continha do Meru, que é essa aqui, né? Eu vou pegar o guia, né? E aí eu vou pegar mais ou menos no meio aqui desse fio, coloco a guia e vou passar dentro do Meru. Então você está percebendo, ó, que estão passando 4 fios aqui, ó. 2 mais 2. Estão passando 4 fios dentro desse buraquinho do Meru. Ou seja, o buraquinho do Meru, ele tem que ser apertado, mas não pode ser tão apertado, porque tem que caber 4 fios aqui. Aí eu passei os 4 e agora puxei, então ficaram só 2. E agora vou deixar aqui, e agora eu vou passar esse lado aqui que tem a ponta fechada. Então ponho a guia e vou passar aqui.
ok? Então, agora eu vou aproximar o Meru aqui das 108 contas. E agora nós vamos fazer o tassel. Então eu vou pegar esses dois fios que estão com a ponta fechada, eu vou jogar para um lado, e os dois fios com a ponta aberta eu vou jogar para o outro. E nós vamos fazer agora o nosso tassel. Bom, então agora nós vamos fazer o tassel. Eu vou fazer o tassel, como eu falei, eu vou fazer o tassel de acrílico, que é esse tassel aqui, tá? Eu faço ele um pouco mais comprido, tá? O tassel tradicional, ele é bem curtinho, mas eu vou fazer ele comprido, assim eu acho ele mais bonito, então eu vou mostrar como fazer esse mais comprido. Você pode fazer mais curto se você quiser. A gente vai enrolar em 4 dedos da mão, tá? Procura não deixar os dedos muito apertados, porque depois a gente não vai conseguir tirar o rolinho da mão. Então eu sempre deixo assim um dedo aberto e tal, e aí eu vou enrolar 30 vezes em volta dos dedos, tá? Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tá? E aí eu corto aqui. Agora sim eu pressiono os dedos para tirar delicadamente. Eu não posso desmanchar esse trabalho que foi feito aqui, né? E aí eu vou pegar essa parte de cima aqui e vou amarrar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, passar esse fio aqui por dentro e vou amarrar com esse aqui. Tá? Então amarro bem forte mesmo. Aí vou dar mais um nó. Bem forte. E eu tenho o hábito de dar um terceiro nó. Bem forte, tá? Então, aqui eu posso ou cortar esse fio preto ou deixar ele vai se misturar com o vermelho, tá? Eu vou cortar ele mais ou menos aqui, assim. Ele vai ficar escondido depois, embaixo do fio vermelho. E aqui nós vamos cortar essa parte. Tá? Então aqui a gente tem um tassel bem mal feito ainda. E agora a gente vai melhorar ele bastante. Bom, agora a gente vai fazer a amarração desse tassel. Então eu vou pegar um fio, mais ou menos uns 25, 30 centímetros, e eu vou colocar a agulha de um dos lados desse fio. Espera aí que ela machucou aqui. Então ela passou de um dos lados e do outro lado eu vou deixar sem nada. Por que eu vou passar a agulha agora? Porque eu vou ficar com as duas mãos ocupadas. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma alisada aqui nesse tassel. Tenho que deixar ele bem puxando assim, né, para ele ficar bem certinho. Eu pego essa ponta que está solta, coloco mais ou menos aqui, pressiono com o dedo. E aí, mais ou menos nessa distância de meio centímetro do Meru, eu começo a enrolar. É um trabalho delicado, viu, pessoal? Então, eu começo a enrolar e eu vou apertando. Eu não posso apertar muito, mas também não posso deixar de apertar, porque senão ele vai soltar. E aí, depois da segunda, terceira rodada, ao invés de eu passar o fio por fora, eu vou deixar o fio parado e vou enrolar, vou passar o tassel, vou enrolar o tassel para cá. Então, olha, eu vou trazendo o tassel para cá. E esse fio aqui, ele vai se enrolando aqui. Eu vou esconder esse fio preto aqui. Ele vai enrolando aqui, indo de dentro para fora. Então ele vai indo do Meru para fora. Ele tem que ficar bem certinho. Tá dando para você ver aí? Então eu não sei quantas voltas eu dei, mas acho que deve ter sido talvez umas 8 voltas. E ainda tem essa ponta aqui que está solta. Então eu vou cortar essa ponta bem rente aqui.
tomando cuidado para não cortar essa amarração, né? E agora eu vou dar mais umas 2 ou 3 voltinhas para cobrir essa pontinha que ficou. Pronto. E agora... Opa, desculpa. E agora, sem soltar o tassel, eu vou passar essa agulha aqui por dentro, bem rente, tá? Eu não posso passar muito profunda. Eu tenho que passar bem rente aqui nesses fios que deram a volta. Olha, saiu a pontinha para cá. Então ela tá rente aqui. Aí eu vou pegar esse alicatinho de precisão e vou puxar a minha agulha para cá. Tá? Então o fio passou e eu vou puxar até fazer uma pressão. A partir de agora eu posso relaxar, eu posso soltar minha mão porque o tassel já está preso, ele não vai soltar mais. E agora eu preciso esconder esse fio, né? Então o que eu faço? Eu vou escolher um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Eu vou escolher um lugar e vou enfiar a agulha. Só que ao invés de enfiar ela rente, eu vou enfiar lá no fundo. Eu vou enfiar bem no meio. Vou enfiar para cá, ó. Vou enfiar ela bem no meio desse chumaço aqui de fios. Aperto, é um pouco difícil, tá? E aí a agulha vai sair para esse lado aqui, eu vou pegar o alicatinho e vou puxar. Tomando cuidado para não puxar os outros fios, tá? Então, ó, saiu aqui. Aí também eu vou puxando, puxando, puxando. Ajuda um pouco com a unha aqui, até sumir esse excesso de fio que estava aqui fora. Agora é importante eu cortar esse fio o mais rente que eu puder aqui dentro, porque esse fio ele pode desenrolar todo o tassel. Então é importante eu cortar para ninguém mexer nele. Então eu corto aqui e o tassel está amarrado. Só que ainda ele está irregular, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou com a mão, vou segurar aqui o tassel e vou cortar para ficar tudo no mesmo comprimento. Tá? Então agora o tassel tá bonitinho e o nosso japamala tá pronto. Bom pessoal, então ó, tá aqui um japamala com 108 contas de ônix com resina, um meru de ônix e um tassel vermelhinho feito de acrílico. Como eu falei, mais para frente eu vou ensinar a fazer outros tipos de tassel e vou também ensinar a fazer o japamala com nozinho. Eu tô com o microfone aqui, acho que não vai atrapalhar. Vou colocar ele aqui, né? Então ativa o sininho, porque aí você vai receber um aviso quando eu fizer esses outros vídeos, ok? Então espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem. Até a próxima. Namastê.